Eu não sei como foi o dia de cada um aqui, eu sei que cada um teve a sua atividade durante o laboral, ou seja, teve o seu trabalho durante o dia. E antes da gente começar a falar sobre a mensagem, eu gostaria que a gente reservasse um tempo de oração, para que a gente pudesse se desconectar de tudo aquilo que a gente pode ter nos atribulado no dia de hoje, ou pode ter nos agitado, para que nós possamos estar com um coração tranquilo, repousado, para podermos receber dessa palavra, e que ela possa frutificar dentro de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, pelos corações dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que são terras férteis, que irão absorver desta semente, Senhor, que é a Tua palavra, porque nós sabemos que ela não voltará vazia, mas ela irá frutificar e irá fazer o fim pelo qual ela foi proposta. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos passaram durante o dia de hoje, eu não sei se eles tiveram alguma situação que pode ter deixado eles, de certa forma, constrangidos, agitados, ou até mesmo, de certa forma, desanimados. Mas eu sei que o Senhor é aquele, Senhor, que nos supre em todas as áreas, o Senhor é aquele que nos motiva, o Senhor é aquele que nos dá força para seguir adiante, Senhor, para cumprir a carreira que nos foi proposta, e que nós possamos sempre estarmos, Senhor, cada vez mais corajosos, ousados e intrépidos para falar do teu amor, para falar da tua palavra, e que não fuja, Senhor, de nós, em momento algum, a tua palavra, que possamos estarmos preparados, que nós possamos ser encontrados, Senhor, como servos fiéis, Senhor, que nós possamos, Senhor, demonstrar, não simplesmente através de palavras, mas através de atitudes, Senhor, a quem nós demos a nossa vida em devoção, a quem nós nos entregamos, Pai, e nós somos gratos a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela noite de hoje. Eu declaro, Senhor, ouvidos cativos à Tua palavra, tudo aquilo que possa, Senhor, dispersar as pessoas sendo parado e anulado neste momento, e que elas possam estar, Senhor, com o coração aberto, com as mentes abertas, com os olhos abertos do entendimento, para que elas possam receber desta palavra, e que elas possam avançar e correr aquilo que foi proposto. Em nome de Jesus, Pai, esta palavra eu sei que não veio de mim, eu sei que não é algo de mim, mas é algo do Senhor. E que eu possa, Senhor, que o Senhor possa, através da minha vida, Senhor, me usar como instrumento para que essas pessoas possam ser alcançadas e que eu possa demonstrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, pois tenho certeza que essa noite é uma noite, um marco importante dentro do Verbo da Vida Porto e um marco na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Se tem alguém que ainda não me conhece, me chamo Guilherme, sou casado com a Laís, ela já apareceu um pouco aí. O meu menino também está por aí, o Henrique. E para mim é sempre um prazer poder compartilhar algo de Deus para os irmãos e que nós possamos crescer juntos. Acredito que o meu propósito aqui em Portugal, quando eu fui chamado para vir para cá, não foi simplesmente para seguir uma carreira profissional ou para avançar em uma carreira internacional, mas foi muito mais para que, através da minha vida, eu pudesse tocar pessoas e que os dons em manifestação na minha vida possam alcançar essas pessoas. Então, gere expectativas no que Deus irá fazer, na palavra que será ministrada. Não olhe para o Guilherme, porque o Guilherme não pode fazer nada, mas em quem ele crê e de quem é a palavra que ele anuncia, esse pode fazer todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente começar, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, no capítulo 12, no verso 1. 1 Reis, capítulo 12, verso 1. Amém? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria o tema de fortalecendo a unidade. O pastor, no início aqui do nosso culto, ele já tocou em alguns pontos que, com certeza, acredito que conecta muito com aquilo que eu tenho no meu coração, e quero decorrer hoje na palavra sobre esses pontos, né? Ou seja, fortalecendo a unidade. Como que nós podemos fortalecer a nossa unidade? E da mesma forma, eu sempre gosto de fazer uma comparação. Se eu posso fortalecer algo, é sinal que eu também posso enfraquecer algo. Ou seja, existem situações em que podem minar a unidade. Existem situações em que eu posso realmente estar, de certa forma, exposto, ou até mesmo eu posso ter problemas se eu não corrigir alguns desvios durante o caminho. Né? E lá em 1 Reis, no capítulo 12, ele conta a história de Roboão. Roboão, quem era Roboão? Roboão foi filho de Salomão, do rei Salomão. E logo após a morte do rei Salomão, que acontece ali no capítulo 11, se você quiser ler, Salomão, ele basicamente ele governava todo o reino de Israel, né? Ou seja, ele coordenava todas as 12 tribos de Israel.
E logo que Roboão assumiu o reinado, digamos assim, uma vez que ele era herdeiro de Salomão direto e ele seria o herdeiro para o trono, ele teve uma das decisões mais importantes que ele teve que tomar na vida dele como rei, digamos assim. E aqui ele traz um alerta muito importante, que é um dos pontos que eu elenquei aqui como um ponto que pode minar a nossa unidade, que é ouvir conselhos errados. Né? Muitas vezes nós temos dado os nossos ouvidos a pessoas que não deveriam ter a nossa atenção, pessoas que sequer têm a capacidade ou têm o Espírito de Deus dentro delas para nos aconselhar a fazermos algo. Né? Então eu vou ler o texto aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais o que aconteceu. Diz assim, lá em 1 Reis, no capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham ido se reunir para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei, Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. Eu queria parar um pouquinho nesse texto, no versículo 5, porque aqui mostra um ponto bem importante sobre Roboão. Até aqui ele estava seguindo algo realmente divino, ou seja, nós não devemos tomar decisões em momentos de pressão. Então, houve uma pressão, existiu um momento ali onde nós tínhamos como se fosse um adversário dele, mas ele chegou apresentando uma possível solução. Olha, se você reduzir um pouco esse jugo que o seu pai colocou sobre nós, que era pesado, nós iremos te servir, ou seja, você será proclamado rei e nós não iremos nos opor. Então ele fala o seguinte, olha, voltem a daqui a 3 dias, ou seja, eu vou pensar, vou me reunir com pessoas, eu vou tomar um conselho, porque era realmente uma decisão importante que ele precisava fazer, e aquilo poderia mudar todo o reino. E seguindo no texto, no verso 6, diz assim, o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Aqui, as pessoas em quem ele estava se aconselhando eram pessoas confiáveis, fiáveis. Por quê? Elas eram conselheiros de Salomão. Salomão teve um reinado de aproximadamente 40 anos. E durante 40 anos, essas pessoas o serviram. Ou seja, foram pessoas íntegras, pessoas que estavam com Salomão em todos os momentos e poderiam trazer realmente um conselho sábio. Mas continuando, diz assim: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz: Meu dedo mínimo é o mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe pôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com os chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silofinita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, Davi. E mais à frente, o texto vai mostrar que o reino foi dividido. Roboão, ele poderia governar todo Israel e para ele só lhe restou a tribo de Judá, que foi a única tribo que decidiu continuar embaixo do seu domínio, né? E o que eu acho mais interessante durante esse texto foi Roboão ouviu um conselho que não era o que ele queria ouvir, porque ele já queria ter uma decisão extremamente importante. Eu sou o rei, eu mando, eu faço o que eu quero.
e ele foi se aconselhar com pessoas que fariam o discurso daquilo que ele queria ouvir. E quantas vezes nós, quando nós estamos em um problema ou em uma dificuldade, nós não estamos nos sujeitando à correção, a conselhos sábios de pessoas que realmente já existem, já têm uma maturidade, que já passaram por determinadas situações e que às vezes têm uma visão diferente, um prisma diferente do que nós estamos vendo. E muitas vezes nós estamos rejeitando estes conselhos e estamos inclinando os nossos ouvidos para aqueles conselhos que irão nos destruir, irão nos dividir. Por quê? Porque simplesmente não diz aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós precisamos sermos sábios e entendermos que, assim como um pai corrige o filho que o ama, assim como Deus corrige aquele que o ama, muitas vezes os conselhos que nós iremos receber e serão conselhos que para nós soarão como duros, ásperos, mas nós precisaremos ter o nosso coração aberto a receber aquilo e entender que aquilo é para o nosso bem e que lá no fim haverá um fim proveitoso. Mas nós devemos, com todas as nossas forças, rejeitar simplesmente conselhos de pessoas que estão ali simplesmente falando aquilo que nós queremos ouvir, querendo que nós façamos as mesmas coisas que nós estamos com o mesmo discurso sempre, e não é isso que Deus tem para nós. Então nós precisamos tomar cuidado, porque isso é um dos pontos que podem minar realmente a unidade. Se nós estivermos ouvindo pessoas que não estão na mesma visão, pessoas que não estão comprometidas como nós, pessoas que não estão com o mesmo propósito no coração, nós poderemos acontecer igual aconteceu com o povo de Israel e acabar um povo dividido. Então, precisamos estar sempre alertas para que isso não aconteça em nosso meio. Então, tenha sempre isso como um ponto de atenção e alerta para quem você tem pedido conselhos, quem você tem ouvido, certo? Um outro ponto que para mim também é um dos pontos que minam e podem minar a unidade são associações erradas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, desculpa. 1 Coríntios 15, verso 33. Diz assim, 1 Coríntios 15, 33, aqui. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu sei que esse é um versículo que está isolado aqui e nós precisamos entender um pouco mais o conceito, o contexto em si da carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios foi escrita por Paulo como uma forma de alerta aos irmãos, que eles estavam se perdendo dentro das doutrinas que tinham sido passadas. Ou seja, lá nos primórdios, quando Paulo fez a primeira visita a eles, ele ensinou sobre como era o evangelho, o que deveria ser feito, no que eles precisavam crer, qual era a condução, o que eles precisavam estar professando. E mais para frente, Paulo, nesse caso, quando ele escreve essa carta, ele está em Éfeso, e ele recebe com estranheza, porque ele começa a ver que a igreja em Corinto estava se perdendo. As pessoas estavam começando a ouvir outras pessoas novamente, ou seja, conselhos errados, estavam se associando a pessoas erradas e estavam querendo trazer conceitos, doutrinas completamente contrárias àquilo que a palavra tinha, àquilo que era a doutrina de Cristo. E aí Paulo, no versículo 33, ele fala, olha, antes ele já estava falando sobre a questão da ressurreição de Cristo, porque alguns já estavam começando a duvidar da ressurreição de Cristo, e aqui ele estava, no verso 15, ele mostra artifícios que realmente comprovam que Cristo ressuscitou, e isso é a base da nossa fé, né? Porque se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé, porque qual é a nossa garantia que nós iremos ressuscitar? Mas nós temos essa garantia, porque ele ressuscitou e hoje ele está junto com o Pai nos céus, e essa é a nossa garantia, que assim como ele está lá, como homem, nós também, como homem, poderemos estar lá. Amém? Mas o texto 33 diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 9, ele também traz uma outra referência. Algumas páginas ali para trás, no verso 9, diz assim, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer.
No verso 9 e 10, ele está dizendo algumas características de pessoas que não demonstram os frutos do Espírito. Pelo contrário, mostram os frutos da carne, da operação da carne. São pessoas que estão indo a qualquer vento de doutrina, são imorais, são avarentos, têm amor ao dinheiro, são ladrões, eles não se importam com a vida dos outros, são idólatras em todos os sentidos, às vezes idolatrando o próprio corpo, idolatrando um trabalho, idolatrando, enfim, qualquer coisa que fuja do conceito natural. Só que Paulo traz um alerta mais importante, que ele não está falando dessas pessoas do mundo, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas que estão no mundo, elas estão nessa condição, mas muitas vezes elas estão nessa condição por desconhecer a palavra, por desconhecer quem pode libertar ela, aquilo que pode libertar ela, que é a revelação da palavra. E esse ponto, ele fala o quê? Que nós devemos ter atenção porque ele diz que dentro do nosso meio, dentro da nossa congregação, dentro do nosso círculo cristão, existem pessoas dessa forma. Existem pessoas que aparentemente são cristãs por fora, são pessoas que realmente têm uma capa de que é cristã, mas no fundo ela pratica coisas imorais, ela pratica coisas mundanas, ela tem uma prática errada. Paulo aqui, ele é forte até em dizer que com essas pessoas nós não deveríamos nem comer, ou seja, nós não deveríamos nem sentar à mesa, nós não deveríamos estar perto dessas pessoas, porque são pessoas que ao conhecer a palavra, que elas podem realmente ter uma vida transformada, elas decidem viver de uma forma errada. Então nós precisamos tomar cuidado com quem nós estamos nos associando, porque as associações podem nos corromper, podem nos tirar do caminho, podem nos destruir, pode tirar a nossa visão, podem nos levar para um caminho completamente torto daquilo que Deus tem para nós. Certo? Amém. Glória a Deus. Então, assim como esses são os pontos que, para mim, são os dois mais pontos gritantes do que podem minar a nossa unidade, podem minar a nossa fé, também existem algo que pode fortalecer. Aquilo que nós também podemos, assim como eu gosto muito de filmes medievais e gosto principalmente de construções, castelos, e aqui em Portugal é um dos países que eu mais gosto de visitar várias cidades, porque você consegue ver castelos, eu fico imaginando há tantos anos atrás como que as pessoas viviam naquela situação. E o mais interessante que eu consigo ver é quando você chega num castelo, você tem uma muralha, você tem uma proteção, são as torres de guarda, né? E você percebe que a torre de guarda normalmente tem uma visão melhor, privilegiada, ela tem uma posição onde ela consegue atacar e ao mesmo tempo ela é protegida, mas o melhor, é um local onde sempre se você comparar com as outras partes do castelo, normalmente são as partes mais novas ou são as partes onde são melhor reforçadas, ou seja, você tem ali uma camada extra, às vezes, de uma proteção, de uma pedra, de uma liga, para deixar aquilo mais resistente, ou então, se já vai em algum lugar que já é mais recente, você já tem proteções de aço, e você percebe que era um lugar que realmente sempre tinha-se um trabalho de manter limpo, de manter organizado, e o mais importante era de não ter um espaço minado, um espaço onde poderia ser uma brecha, poderia ter uma falha. Então, da mesma forma, quando nós estamos dentro do nosso contexto cristão, na nossa vida cristã, na nossa vida de unidade, no nosso caminho, nós precisamos estar sempre vigilantes a isso e deixando a nossa muralha cada vez mais firme, resistente. Tudo aquilo que pode estar sendo como uma brecha, como algo que pode ser minado, algo que pode, com o tempo, ceder ou abrir uma fissura, nós precisamos mais brevemente, o mais rápido possível, cobrir essas brechas e nos fortalecer nisso. E eu elenquei 3 pontos aqui que são bem interessantes quanto a isso, ao sentido de unidade, né? Assim como nos 2 anteriores, os conselhos errados, ou seja, ouvir conselhos errados, destruiu um reino, ou seja, destruiu o reino de Israel, as tribos foram divididas, entraram em conflitos, eles chegaram, inclusive, a cogitar um grupo do mesmo povo atacar o outro, criar uma guerra entre eles. Isso foi um dos pontos mais ápices de como você vê como que a unidade foi destruída por uma decisão errada, um conselho errado.
Da mesma forma, as más companhias corrompem também os bons costumes, as más associações, assim como Paulo fala, que nós não deveríamos nem comer, ou seja, nós não deveríamos estar juntos. Isso também faz o quê? Separa o povo, divide, porque muitas vezes as pessoas não têm toda essa visão do que está acontecendo, né? Mas nós precisamos nos fortalecer. E o primeiro ponto é nos expondo cada vez mais à palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da palavra dele, mais eu me torno forte, mais eu me torno protegido, mais eu me torno menos vulnerável às artimanhas, às ciladas do diabo, e menos eu me torno exposto, menos as brechas se tornam expostas ou podem ser exploradas, né? Então, lá em Tiago, no capítulo 1, se quiser abrir lá também, é um texto. Desculpa, eu estou falando bastante referência, mas é porque realmente são pontos bem importantes. Lá em Tiago 1, no verso 22 ao 25, diz assim: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A Bíblia aqui ela nos traz um texto bem forte em Tiago, que é o seguinte: se você quer ser feliz na sua vida, se você quer ser feliz em todas as suas áreas, você precisa simplesmente fazer algo, que é ser praticante da palavra. Você precisa se expor a essa palavra, mas você precisa praticar o que ela diz aqui. Assim como bem disse o pastor Márcio lá no início, muitas vezes a nossa alma não vai querer que nós oramos, não vai querer que nós lemos a palavra, não vai querer que nós vamos a um culto, mas é o nosso papel fortalecermos o nosso espírito, lutarmos contra esse sentimento, contra essas amarras que querem nos prender no natural, e ir contra isso, e se expor à palavra, se procurar conselhos de pessoas sábias para nos ajudar num momento onde nós possamos estar passando por uma situação ruim, mas o mais importante é estarmos atentos à palavra, ou seja, não é simplesmente eu fazer disso aqui um ato diário, ou seja, simplesmente se torna algo que eu vou repetindo todos os dias, abro a palavra, leio um versículo, faço uma oração e vou dormir, ou então faço uma oração e começo o meu dia. Mas é nós darmos realmente atenção, porque o que está aqui realmente transforma as nossas vidas. As palavras que estão aqui são palavras de vida, elas têm um poder, elas têm impacto, mas para isso nós precisamos agarrar essas verdades com o máximo vigor que nós tivermos e correr com essa palavra. Então nós devemos ser praticantes da palavra, não simplesmente só ouvirmos. Nós precisamos nos expor, nós precisamos ouvir mensagens no YouTube quando nós tivermos tempo livre, nós precisamos estar ouvindo louvores, cantando, que são palavras que vão nos trazer também, de certa forma, fé, porque nós estamos ouvindo a palavra, isso nos gera fé, mas mais do que isso, nós precisamos ser praticantes. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, até na minha área de trabalho, no meu ramo de trabalho, é que aquilo que eu mais domino, as tecnologias que eu mais domino, são as tecnologias em que eu trabalho, que eu pratico. Então, quando eu realmente quero, quando eu explico para alguém algo, quando eu realmente mostro aquilo funcionando, ou seja, praticando, exercitando aquilo não sai mais da minha mente. Eu simplesmente absorvo aquilo e aquilo se torna realmente como se fosse uma verdade. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela vai se tornar cada vez mais uma verdade absoluta no seu coração. Quando você pegar um versículo desse e exercitar ele, colocar ele em prática e ver a manifestação disso, e você nunca mais esquecerá disso. Um dos textos que eu costumo dizer bastante é o texto onde Abraão, e é um texto que muitas das pessoas usam, que é Abraão, mesmo contra todas as situações, contra aquilo que se levantou, ele não ousou duvidar. Né? A Bíblia fala que ele não ousou, ou seja, ele não teve nem a ousadia de duvidar, ou seja, a pessoa que duvida, ela precisa ser ousada, já começa por aí. Mas em vez de nós sermos ousados na dúvida, nós precisamos ser ousados na nossa fé, ousados em crer e acreditar naquilo que está escrito e colocar em prática. E eu lembro que esse texto, para mim, me marcou
porque na época houve uma situação que foi justamente no processo do meu visto de vir para cá, que a documentação estava toda correta e simplesmente o consulado falou, olha, essa documentação aqui não será aceita. E era uma documentação chave para o meu processo. E o Espírito Santo tinha falado para mim, você vai lá, você vai entregar a mesma documentação. E eu falei assim, não, mas não tem a menor lógica, como que eu vou entregar o mesmo documento que estão negando? O Espírito Santo falou, não, você vai levar esse mesmo documento. E aí eu falei assim, mas como? E eu fiquei com isso na minha mente. E aí eu estava lendo esse texto e essa palavra veio como realmente um soco na minha cara, tipo assim, eu tenho que ser ousado em crer, não ousado em duvidar. Tipo, se Deus falou que é para levar aquele documento, eu vou levar o documento e acabou. Eu não tenho que ficar tentando colocar na minha mente, mas por que eu tenho que levar? Não foi aceito ou não aconteceu. E eu lembro que eu peguei aquele documento e fui até o consulado. Quando eu cheguei no consulado, a pessoa que me atendeu, ele pegou o documento, ele olhou para minha cara e falou assim, mas esse documento é o mesmo que está aqui que a gente negou. Eu falei, eu sei. E você quer anexar ele mesmo assim? Eu falei, sim, pode anexar. Mas olha, não vai acontecer nada, eu vou anexar aqui, mas eles vão recusar e talvez agora recuse definitivamente. Eu falei, não tem problema, pode pôr esse documento que vai ser esse documento. Aí ele, ok, colocou na pasta, e eu lembro que ele jogou a pasta até com um certo desprezo assim para o lado, com todos os meus documentos. E deu 2 semanas, e a pessoa que me chamou para colar o visto no meu passaporte foi essa mesma pessoa que fez esse ato. E ele olhou para mim com uma cara assim, tipo, eu não sei como que isso funcionou, mas ok, é isso, colou o passaporte e deu para mim. Então, nós precisamos não simplesmente lermos a palavra, mas nós precisamos viver a palavra, nós precisamos usar esses versículos. Isso são chaves nas nossas mãos, que nós precisamos usá-las, e depende muito mais de nós. Tudo já nos foi dado, mas é através do braço da minha fé, eu usar essa ferramenta, essa chave, para ter acesso àquilo que Deus tem para a minha vida, que já está disponível, que já é meu. Amém? Glória a Deus. Isso pode não parecer para vocês, mas eu fico empolgado, porque eu sei que realmente isso muda vidas, isso transforma. Eu sei que tem pessoas que, ao ler essa palavra, saem de leitos de morte, pessoas que, quando realmente colocam isso em prática, elas manifestam de um poder vindouro, algo que nós só poderíamos desfrutar depois que Jesus voltasse, mas nós já conseguimos desfrutar disso agora. Então, eu incentivo você, meu irmão, a diariamente no seu devocional não ver isso como simplesmente algo natural, como simplesmente um livro, um texto onde você lê, ou então simplesmente como uma caixinha de promessas, onde você lê um versículo bonito e fala assim, nossa, que bom, Deus me amou. Não, Deus te amou, Ele te ama porque Ele te ama como um pai, você é um filho, e um filho tem tudo o que ele quiser. Pai nenhum nega para o filho algo que realmente a gente sabe que ele precisa ou que ele realmente quer muito, sabe? Muitas vezes nós podemos não dar aquilo que os nossos filhos querem, porque nós sabemos que se nós dermos nesse momento, vai ser algo danoso para ele. Não quer dizer que ele não mereça ou que ele não vai ter isso, mas existe um tempo para que ele possa ter aquilo. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos a isso. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, que conecta muito com isso, nós precisamos ser firmes cada vez mais na doutrina de Cristo. Lá em Hebreus 6, se você quiser abrir lá um pouquinho para trás de Tiago, se você tiver com a Bíblia de papel, se for no celular é muito mais fácil. Desculpa, no telemóvel é muito mais fácil. Mas lá em Hebreus 6:1 diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós precisamos, como cristãos, dentro de um conceito de unidade, nós como igreja precisamos ter todos esses princípios, como arrependimento de obras mortas, fé em Deus, instruções a respeito de batismo, sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso precisa estar firmado no nosso coração, porque isso são as doutrinas elementares. Ou seja, nós não estamos simplesmente, nós não queremos mais termos que viver algo natural, ou seja, nós não precisamos tentar sempre trazer para os nossos membros ou para os nossos irmãos algo elementar, de ter que falar, não, olha, Deus te ama, olha, Deus... Amém, eu creio nisso, eu creio que pessoas precisam ser alcançadas por isso, mas hoje nós estamos num patamar diferente, nós estamos hoje num nível diferente,
E no nível diferente, nós temos a obrigação de saber sobre tudo isso aqui. Porque se em um momento nós formos testados, se alguém nos perguntar sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós professamos, é o nosso papel sermos vigilantes, sermos atentos. E mais do que isso, observando esses pilares, se alguém prega algo diferente ao que está escrito aqui, nós devemos nos afastar disso, porque isso é contrário àquilo que é a sã doutrina de Cristo, aquilo que Deus deixou para nós. Então, se você não conhece sobre esses temas, como que você pode se tornar blindado de dúvidas, de questionamentos na sua mente, de momentos em que, por exemplo, uma pessoa pode falar o seguinte, não, mas olha, veja bem, essa questão da ressurreição dos mortos não é bem assim, na verdade, esses mortos não são tão mortos, isso não pode acontecer, e é o seu papel falar, não, eu creio nisso, porque a ressurreição vai acontecer, porque isso é um marco importante para cumprir outras promessas que Deus tem, e dali para frente tem algo que nós iremos desfrutar. Então você precisa estar firme, você precisa estar convicto na doutrina, e eu não estou falando doutrinas humanas no sentido de que você não pode fazer algo, você não pode fazer aquilo, mas é você ter a convicção da sua fé, é saber naquilo que você crê, naquilo que você professa, porque nós iremos ser testados como um contexto de unidade. Pessoas irão nos procurar e perguntar para ver se nós estamos professando realmente a doutrina de Cristo. Nós realmente estamos conectados no mesmo propósito, nós estamos realmente conectados na mesma visão. E isso conecta com o terceiro ponto, que é o mais importante, que é o que está lá em 1 Coríntios, mais para trás um pouquinho, no verso 1:10. É um texto bem conhecido nosso, como verbo da vida, e principalmente aqui no verbo porto, que diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nós, como uma igreja, vivendo um tempo de unidade, nós precisamos estar cada vez mais conectados, nós precisamos estar cada vez mais com o mesmo pensamento, concordando nas mesmas coisas, seguindo as mesmas direções. Se tem algo que você, porventura, pode não estar concordando nesse momento, com a visão desse ano, esse é o momento de você procurar o nosso pastor, um dos nossos líderes, pessoas que são maduras, que vão poder te dar um conselho, e você colocar a sua dúvida, colocar o seu questionamento, para que isso possa ser já resolvido, e a partir de agora nós possamos estar com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, porque existe algo que Deus irá fazer nessa nação, através das nossas vidas, e se você está aqui, não é à toa, você não veio para cá simplesmente para viver uma vida melhor, não veio para cá procurando uma qualidade de vida, você veio aqui para cumprir um propósito de Deus, você veio aqui para ser ferramenta de Deus para alcançar vidas. As nações ao redor daqui, as pessoas aqui na Europa precisam de algo que tem na sua vida. E se você foi selecionado para estar aqui, é porque você faz parte de um padrão, de um esquadrão de elite, um esquadrão especial. Você não é simplesmente mais um. Você é a pessoa responsável para alcançar vidas, impactar gerações e transformar pessoas através do seu testemunho, através da sua vida. As pessoas, como eu costumo dizer, e não canso de dizer porque é uma verdade que eu tenho dentro de mim, as pessoas estão cansadas de simplesmente ouvir falar que Deus cura, ouvir falar que Deus liberta, ouvir falar que Deus transforma, ouvir falar que Deus é um Deus próspero, mas as pessoas precisam ver isso através das nossas vidas, e elas só vão ver isso quando eu e você formos praticantes dessa palavra, quando nós tomarmos isso como verdade na nossa vida, e nos transformarmos, e sermos realmente cristãos excelentes, cristãos que, se necessário for passar por uma fornalha de fogo, vamos passar rindo e vão sair 4 do outro lado. Se entrar 3, vai sair 4 do outro lado. Se formos lançados numa cova de leões, nós não seremos tocados. Mas se nós tivermos que também experimentarmos a morte por amor a Cristo, não veja isso como um demérito. Pelo contrário, isso é um mérito. Olha que privilégio você tem. Se fosse o caso, você morrer por amor a Cristo. E se isso tiver que acontecer, eu falo por mim, eu não tenho problema de ser mártir, sendo bem honesto nesse sentido, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que a Bíblia me garante que muito melhor é morrer. Sendo bem honesto, a Bíblia fala lá que melhor é morrer. Mas como nós sabemos que existe um propósito para cumprir aqui na Terra, eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou correr a carreira que Deus planejou para mim. Nem que para isso eu tenha que abrir mãos de desejos pessoais, de algo que eu possa ter me deslumbrado durante a minha vida, porque eu sei que aquilo que Ele tem para a minha vida é muito melhor do que eu poderia imaginar ou pensar.
Não imagine que você, ao abrir mão de um sonho pessoal seu, de um desejo seu pessoal, você está sofrendo por algo, você está deixando de ser feliz. Pelo contrário, a sua realização, você só vai ser pleno naquilo que você foi criado para fazer, quando você estiver cumprindo aquilo que Deus planejou para sua vida. É evidente, o momento em que você sabe o que você foi, pelo que você nasceu, qual é o propósito da sua vida, e você cumpre aquilo, por mais que seja um 0,01% daquilo que você fez, você se sente de uma forma tão realizada que tudo o resto não faz o menor sentido. Então, eu incentivo você, nesse momento, a realmente, sabe, dedicar o seu tempo em oração, dedicar o seu tempo num crescimento espiritual. Isso, muitas vezes, nós tentamos terceirizar isso, sabe? Eu falo por mim, durante muito tempo, eu achava que o meu crescimento espiritual estava ligado à igreja, ou seja, eu tinha que chegar no culto, e se não tivesse um momento de oração no culto, que realmente eu fosse me alimentar, eu não me alimentava. Mas, pelo contrário, é o meu e o seu papel nos alimentarmos, para quando nós estivermos no culto, aí sim, os dons vão ser operados, porque nós estamos prontos, porque nós realmente já nos alimentamos em casa, e ali é simplesmente para que nós possamos desfrutar de uma unção coletiva, desfrutarmos daquele momento. E aí sim, nós iremos ver atmosferas onde Deus irá ser, a presença de Deus será tão palpável que pessoas serão curadas simplesmente pelo fato de entrar no lugar, simplesmente de estar lá, simplesmente de ouvir aquela palavra, pessoas na rua sendo alcançadas simplesmente por uma palavra, por um louvor, sabe? Eu creio nisso. A Bíblia me garante que nós faríamos obras maiores. E se nós não estamos fazendo obras maiores, não é porque não é o tempo ou não é porque Deus não quer fazer. Nós não estamos fazendo por negligência nossa, muitas vezes. Se nós não gastarmos tempo dedicando a nossa vida em oração, se nós não nos expusermos à palavra, se nós não nos transformarmos a nossa mente, nós somos o limitador de Deus, somos nós que estamos limitando a Deus. Muitas vezes, você pode estar andando na rua e Deus pode dar uma direção para você fazer algo, e se você não fizer, quem limitou o agir de Deus foi você. Nós precisamos estar com o nosso coração conectados a Deus e cumprirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se Deus falou para você fazer algo, a responsabilidade do resultado daquilo não está nas suas mãos. A sua responsabilidade é simplesmente fazer o que ele mandou fazer. Se aquilo vai ter um resultado na hora, ou se vai ter um resultado dali um ano, ou se não vai ter resultado, isso não é da sua conta, isso é dele. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. E quem opera milagres é Deus. Nós somos simplesmente instrumentos dele. Nós simplesmente somos ferramentas. Então, irmãos, precisamos estarmos com o nosso coração, sabe, cada vez mais ardendo por pessoas, ardendo por vidas, sabe? Nós precisamos termos realmente um desejo de ver pessoas sendo alcançadas, sabe? Eu não quero simplesmente ter uma igreja cheia, sabe? Eu sei que isso é um resultado, eu sei que isso vai acontecer no Verbo da Vida Porto, porque nós iremos desfrutar dessa unção da coletividade, da unidade. Mas eu tenho um desejo muito maior de ver pessoas sendo alcançadas e indo para o céu do que simplesmente ter uma igreja cheia. Então, é o nosso papel como cristãos não simplesmente nos preocuparmos com placa, não simplesmente nos preocuparmos se a pessoa que aceitou Jesus ela vai querer ficar conosco ou vai querer com outro ministério. Isso é uma decisão pessoal dela. Mas nós precisamos nos tornar participantes da grande comissão. Nós precisamos ser um dos trabalhadores que realmente o tempo está precisando, sabe? Realmente os campos estão prontos, sabe? E depende muito mais de nós. Amém. Eu sei que o meu tempo já passou e realmente quando eu começo a falar sobre isso eu me empolgo. Mas uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês, e é algo que tem cada vez mais crescido no meu coração, é que durante muitos anos a Igreja do Senhor na Terra, ela foi simplesmente omissa em muitas partes. Ela foi simplesmente seguindo o fluxo natural das coisas. Foi vivendo uma vida natural, foi vivendo, sabe? Mas chegou um momento de despertar, sabe? Se a igreja do mundo ainda não teve esse despertar, nós, como crentes, precisamos ter um despertar, porque, olha, o fim está próximo, o Senhor está voltando, as promessas estão se cumprindo, só não vê quem não quer, sabe? E uma das coisas que nós precisamos estar sempre atentos é de nós não cumprirmos tem um único ponto na Bíblia que eu não quero cumprir, que é, eu não vou ser um dos que vai se esfriar, eu não vou ser um dos que vão se perder.
Pelo contrário, eu vou ser um dos que vai tacar fogo no mundo, sabe? Que vão alcançar as pessoas, que as pessoas vão ser transformadas. E eu quero incentivar você dessa forma também. Se a Europa, o povo é frio, por isso que Deus escolheu a gente brasileiro, que tem realmente fogo, sabe, do Espírito, para alcançar essas pessoas. Assim como a promessa que alcançou a vida do pastor Márcio, que ele recebeu a direção de Deus, assim como a palavra saiu daqui pelas caravelas e foi até lá, nós estaríamos voltando para cá com um propósito, que era trazer realmente esse novo avivamento, sabe? As pessoas realmente serem impactadas por isso. Então, em nome de Jesus, eu incentivo a vocês a correr junto comigo isso, sabe? A dedicar tempo na palavra, se expor na palavra, gaste tempo em oração, se dedique, porque, olha, isso não é sacrificante. E quanto mais nós nos expomos, quanto mais isso se torna verdade em nossos corações, mais o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, quero orar com vocês para que nós possamos realmente termos isso em nosso coração. Se tem algo hoje que pode estar te prendendo, hoje é o momento de você largar isso. Deixar as coisas do passado no passado e assumir uma posição diferente, em fé, daqui para frente. Porque Deus tem pressa. Em que sentido? Não estou dizendo que Deus é um Deus que não sabe gerenciar o tempo, mas ele tem pressa de que as pessoas o aceitem, o reconheçam e que realmente, sabe, as pessoas possam, assim como nós, vivermos já algo do mundo vindouro aqui, e não simplesmente serem salvos, mas que elas também possam realmente usufruir do reino, sabe? Usufruir dos benefícios de ser cristãos aqui já na terra. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa, Senhor, colocar no coração deles um desejo ardente, Senhor, por vidas, por almas, que eles possam, Senhor, neste momento, largar tudo aquilo que possa estar prendendo a eles, tudo aquilo, Senhor, que possa estar tentando segurá-los, tudo aquilo, Senhor, que possa estar tentando desmotivá-los ou até mesmo tirar eles do rumo ou do caminho daquilo que o Senhor tem para eles. Que isso possa ser anulado agora, em nome de Jesus, e que eles possam ser livres, livres para correr a carreira que foi proposta por Ti, que eles possam, Senhor, ter no seu coração incendiado, Senhor, para que eles possam ter a convicção de que eles fazem parte, Senhor, de um exército, de um povo escolhido, de um povo, Senhor, de elite, que foi escolhido a dedo para estar aqui nessa nação, para impactar vidas, para servir, Senhor, de alicerce para muitas outras vidas, porque nós sabemos, Senhor, que o momento da grande colheita está às portas e nós queremos estar aptos. Não simplesmente, Senhor, sermos trabalhadores, mas nós queremos ser trabalhadores com as ferramentas corretas para que a nossa produção, para que a nossa colheita possa ser cada vez mais efetiva. Em vez de, se antes nós, no nosso trabalho do braço, nós pudéssemos simplesmente colher 10 espigas de milho, Senhor, num sentido figurado, nós possamos, Senhor, através da nossa união, da nossa coletividade, montarmos, Senhor, uma estrutura, uma ferramenta, Senhor, que se compare a um maquinário que colha em questões de minutos, milhares e milhares, Senhor, e que isso possa ser evidente nas nossas vidas, e que o nosso coração possa estar ardente, Senhor, por isso, por vidas, e que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais dedicados à Tua palavra, que nós possamos cada vez mais termos o nosso espírito conectado a Ti, que possamos estar sensíveis aos Teus comandos. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, declarando, Senhor, que nenhum deles irão se perder, nenhum deles irá ficar pelo caminho, pelo contrário, eles irão correr a carreira que foi proposta por Ti, eles terão os olhos e o entendimento abertos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, e eles alcançarão a muitos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.